Professor Ian, tudo bem? E aí, grande doutor Felipe Savioli, Como é que tá? Tudo tranquilo? tudo tranquilo. Tá participando lá da parte do Covid ou já acabou toda aquela Ah, situação? ali a gente fechou já a triagem, né? Desmontou lá as Sei, barracas, fechou aquilo. Funcionou aí durante uns quase 3 meses, entendi. mas está tudo bem estabilizado agora, tudo tranquilo. Ah, Em que bom. momento, em momento nenhum caiu a casa. Ficou próximo de, mas como sempre lá na Santa Casa, a gente está acostumado com a tragédia diária, né? Conheço bem ela. Se vira e mexe, já presenciei algumas tragédias lá, então que bom que não piorou a coisa lá. Então é aquele negócio, nossa, meu Deus, pandemia, colapso, mais um dia pra gente. Mais um dia no escritório, é isso aí. Quem tá E- acostumado em acidente de metrô, atropelamento por ônibus, caminhão, trem, né, todas essas coisas, não é uma coisa que muda muito. Maravilha. E como é que estão os boxes lá de CrossFit? CrossFit? Estão funcionando? Então, a maioria está funcionando, um ou outro ainda não voltou, mas a maioria já voltou sim, tá? Sei. Hoje, o meu, a gente está treinando com distanciamento, eles fizeram marcação no chão de baia, cada um treina lá no seu canto, cada um tem os seus pesos, suas barras, né? Tem uma caixinha lá de higienização, então depois de você usar os pesos, você vai lá e higieniza, né? Ah, legal. Tá bem tranquilo, tá bem tranquilo. Todo mundo voltando totalmente fora de forma, sem força, sem cardio, aquela tragédia. Putz, eu não levanto um peso faz 5 meses, vai fazer 6 meses, na verdade. Na verdade, acho que agora vai começar a liberar um pouco, vamos ver o que sai disso e, Se e Deus ponto quiser, final. agosto vai ser um mês muito mais tranquilo. E se todos permitirem, se Deus quiser, se Secretaria Estadual e Municipal de Saúde permitirem, no último final de semana do mês de agosto começa a nossa pós-graduação em Medicina do Esporte, né? De uma forma um curso completamente diferente, um curso mais pioneiro, falando de forma aberta de muitos assuntos, mostrando a realidade, falando que nem tudo é aquela tragédia que falam e nem tudo é tão fácil quanto outros passam, né? É verdade, é verdade. Acho que a gente tem uma missão aí com essa. Quando eu vi o projeto dessa pós-graduação, eu achei uma coisa muito interessante, muito legal, porque juntou uma turma muito boa para falar cada uma da sua área, né? Então eu achei sensacional. Eu acho que vai ter tudo para ser uma das melhores pós-graduações do país e aquela coisa, cada um na sua área, o que tem para falar de melhor, né? A gente tem bastante coisa para trazer e bastante coisa para trazer de uma forma diferente, de uma forma que vai ser útil para o médico no dia a dia dele, né? Não adianta você vomitar um bando de artigo, um bando de informação e não. O que ele faz com isso? Como é que ele vai aplicar isso no dia a dia dele? Para que isso vai servir? Né? Então a gente tem que mostrar como que isso vai ajudar o médico na função dele de promoção de saúde, promoção de performance, melhor estética, né? Que estética não é só vaidade, né? Estética também é Sim, saúde, sim, principalmente sim, saúde sim. mental. Mental, exatamente. Às vezes a pessoa fica, Autoestima faz parte da saúde. ela não está satisfeita com o corpo. O Guilherme Giorelli, ele usa uma frase que eu acho muito interessante lá na pós do Einstein. Ele falou isso desde o primeiro dia. Vocês vão fazer nutrologia porque todo mundo tem o direito de ser bonito. E é bacana isso, você poder não só tratar da saúde, mas poder tratar da estética e deixar a pessoa com mais animada, com uma melhor autoestima, melhora Né? a parte de neurotransmissores e tudo mais. Então não é só a parte de. Tá relacionado com saúde também, né? A saúde mental. Sim, cara, estética e autoestima. A autoestima é um dos principais denominadores de satisfação, né, de qualidade de vida. É Verdade. um- o indivíduo que ele não tem autoestima, ele não tem qualidade de vida. Sim, é verdade. Bom, vamos falar um pouquinho de uso e abuso, então, de Vamos lá para esse assunto mega polêmico, né, bem animado.
Então vamos lá. Uso e abuso de esteroides anabolizantes ou de recursos ergogênicos. Vamos começar situando as pessoas. Todo ergogênico é um esteroide anabolizante? E o que é um esteroide anabolizante? Bom, Situa pra gente. nem todo ergogênico é um esteroide anabolizante. Você tem diversas substâncias que podem te dar melhora de performance. Inclusive, você tem 5 substâncias classificadas por um artigo que saiu pelos principais autores de periódicos aí, com consenso do Comitê Olímpico Internacional, que os 5 maiores ah, substâncias ergogênicas é bicarbonato, betalanina, creatina, suco de beterraba e cafeína. Por curiosidade, a cafeína já ficou um tempo na lista da WADA, por um tempo, há 20 anos atrás, e que se você fosse pego com uma dose muito alta de cafeína, você ia sofrer punição com isso. Então, nem todo, Então o nem toda cafezinho era substância. proibido. Digamos que os caras tomavam 2 litros de café, né? Assim, não, não era aquelas 80, 120 miligramas do café, da cafeína que tinha no café, mas é óbvio que eles não conseguiam isso por líquido, então tinha muita suplementação, tinha muita cápsula, né? Tinha cápsulas e cápsulas de cafeína para atingir aquela proporção, aquela situação. E não era aquelas 6 miligramas o máximo que preconiza. Tinha cara com 10, 12 miligramas por quilo de cafeína, né? Tinha cara que Mas aí me explica, chutava. isso ajuda ou isso atrapalha, dependendo do esporte, a performance, um excesso de estimulante? Pode ajudar ou pode prejudicar de acordo com o resultado do esporte. Imagina um cara que vai fazer tiro e ele precisa de uma concentração boa, e aí ele toma muita cafeína e aí ele fica ansioso, porque tem algumas pessoas que ficam ansiosas, perdem a concentração. Isso pode até atrapalhar um ginasta olímpico, entendeu? E, um, E e, às e vezes precisa. um, e um esporte que precisa de capacidade anaeróbia. O cara que precisa de um condicionamento anaeróbio, será que isso não vai afogar ele mais rápido? Pode afogar e tem mais um ponto ainda, nem só classificando ele como esporte, mas, por exemplo, se ele é um cara que tem muita ansiedade, o cara é jogador de futebol. Quando ele entra num estádio de fora, não da casa dele, do time dele de fora, ele fica muito ansioso. Aquilo já aumenta a frequência cardíaca dele pela natureza dele, por causa do psicológico dele. Se você dá uma dose muito alta de cafeína, você pode piorar essa ansiedade nele. Então, a gente está partindo hoje por uma situação onde a gente já classifica já pelos esportes, isso pelas 3 vias de Recife de ATP, mas também a gente leva um pouco a consideração pessoal, né, das características pessoais e psicológicas de cada um. Então, aquele cara muito ansioso, não é bom a gente dar cafeína para ele, não. A gente pensa em outra coisa para poder dar esse estímulo para ele. Agora, quanto ao esteroide anabolizante, é o que está mais em vias aí, mais comum, né? Eu tenho uma pergunta para você, Ian. Hoje em dia, você tem uma facilidade muito grande de consultar um médico que pode te dar informações valiosas, um médico do esporte. Você acha que hoje, com essa facilidade que eu não tinha na minha época, que eu tinha 17, 18 anos, ele pode diminuir o abuso da substância? Por exemplo, o cara quer fazer uso de uma substância, mas tem pessoas qualificadas que podem orientar hoje ele a como usar, os riscos, benefícios e tudo mais. Você acha que isso pode diminuir, isso diminuir o abuso, ou você acha que as pessoas vão continuar usando por conta própria, assim? Hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm, principalmente quem tem um poder aquisitivo e um pouco mais de instrução, tem procurado cada vez mais o médico para orientar como fazer isso. Isso é um ponto positivo, porque pelo menos agora as pessoas estão preocupadas minimamente com a sua saúde. E quando você tem quase que o aval do médico, parece que você está fazendo menos bobagem, né? A pessoa se sente mais segura e ela acha que ela está fazendo menos bobagem. O fato de estar consultando um médico não significa que ela não vai fazer um abuso, né? Principalmente, o que mais preocupa é o abuso prescrito, é o abuso com o aval do médico. Eu ia chegar O, lá. o que é, você sabe, eu dou aula em pós-graduação, você dá aula em pós-graduação, eu dou aula em pós-graduação desde, sei lá, 2016, 2017. Eu tenho bastante contato com alunos de faculdade, com professores de educação física, e
o que mais a gente encontra por aí são informações erradas, né? Então, o que eu tenho mais batido na tecla é que a pessoa não sabe ciência básica. A pessoa não sabe bioquímica. Não faz ideia do que é bioquímica. Primeiro, ela não sabe o que é um esteroide, né? Isso me incomoda assim de uma forma que você não faz ideia. Ela não faz ideia do que é um esteroide, do que é um hormônio esteroide. E sabe o que é pior? Temos aquelas campanhas, falar de bomba, não sei o quê. Aí tudo vira bomba. Porque, primeiro, nem o usuário, o estudante, o curioso, sabe o que é um esteroide anabolizante. E muitas vezes o médico não sabe o que é um esteroide anabolizante. É verdade. Então, eu me pego ouvindo o médico do esporte que não sabe o que é um esteroide anabolizante. Que ele não sabe o que é uma estrutura esteroidal. Sim. Só por curiosidade aí para o público, tá? A gente tem 3 tipos de hormônios, tá? A gente tem hormônios esteroides, a gente tem hormônios peptídicos, e a gente tem um outro tipo de hormônio chamado eicosanoides, tá? Os peptídicos são derivados de peptídeos mesmo, pode ser o GH, pode ser até alguns outros hormônios que são com base de proteínas, né? Já os hormônios esteroides, eles são derivados do colesterol. E o próprio cortisol e a aldosterona, eles são hormônios esteroides também, assim como testosterona. Assim como todos os derivados de testosterona que você tem e tudo mais, né? Você tem os eicosanoides, são hormônios derivados de ácidos graxos. De ácidos graxos que eles estão em membrana celular e quando eles são degradados, eles têm uma ação local só, eles não fazem uma ação muito à distância. Que eles produzem prostaglandina, leucotrienos, etc, etc, são as ações locais. Então, na verdade, assim, as pessoas já acham que às vezes é hormônio disso, hormônio daquilo. E eu falo exatamente para os meus alunos, assim, o principal, o que eu faço para poder estudar? Assim, antes de começar a pegar um monte de artigo, comece a estudar bioquímica e fisiologia, entendeu? Porque não adianta você começar a construir a casa pelo teto. Abre o Devlin, cara. Abre o Devlin. Vai reler o Devlin. Sabe, ele chega no primeiro ano da faculdade e encontra o Devlin na frente dele e ele não quer saber de ler aquela porcaria que é complexa mesmo. Mas agora ele vai precisar. Se ele quer saber, quer saber mexer com esteroide anabolizante, você lê o Devlin inteiro, de ponta a ponta. Sim. Então, assim, eu acho que tem... e acho que também tem um conceito hoje do pessoal mais antigo, eu recebo muito isso no consultório, que principalmente o pessoal mais velho que a gente, o filho às vezes quer fazer uma nutrição ou quer ter uma alimentação adequada e às vezes uma simples suplementação de creatina, de whey protein pode criar um pouco de confusão nisso, né, para o pessoal mais velho. O meu filho está usando whey protein, às vezes o pai acha que pode ser alguma coisa que pode pôr em risco a vida dele, né, e aí chega muitas vezes no consultório e fala, não, calma, a gente vai fazer um inquérito aqui, ver quanto ele está ingerindo de gramas de proteína por quilo, às vezes ele precisa, às vezes não, e a gente precisa desmistificar isso aí muito, né? Não, creatina dá pedra no rim. Aliás, esse era um outro ponto que eu ia falar com você. A gente veio de uma época que lembra que a gente falava que creatina e excesso de proteína dava problema renal? Não assim, mas eu não falava isso não. Eu não falava isso não. Eu sempre batia de frente com quem falava isso. Eu, no segundo ano, na fisiologia, eu já brigava com o professor falando que eles estavam falando um bando de absurdo. Então, mas você estava falando com um professor de lugar bom, da Santa Casa, entendeu? Eu peguei muito exame de primeira época por discutir com o professor. Não. Então, eu vou zerar o conceito porque eu discutia com eles. Eu vou falar o que eu escutava. Assim, não podia tomar creatina direto naquela época, você só fazia saturação e parava. E tinha que fazer saturação. Fazia a saturação naquela época, porque tinha que dar o descanso pro rim. E aí você não podia tomar direto. E assim, o pessoal muito preocupado, minha creatinina tá alta, tal, não sei o quê. Só que assim, aquilo foi baseado. O que acontecia? A gente não tinha artigos com qualidade, e às vezes eles publicavam um artigo de um cara, um relato de caso, do cara que tinha usado creatina e entrou em insuficiência renal. Só que junto desse caso... Insuficiência renal, não. O cara, com certeza, ele tinha uma filtração glomerular normal, só que a creatinina e a ureia tinham aumentado. Não. Ou então, foi um caso assim, o cara ingeria meio quilo de creatina por dia, junto com um monte de esteroide, com uma alimentação completamente desbalanceada, e aí fazia como relato de caso, né? O cara esteroide, com anfetamina...
né? Confetamina, com hormônio tireoidiano e E assim com, ia, e né? com drogas recreativas. Isso. E E com aí o drogas cara entrava em recreativas. insuficiência renal. Porra, o cara tinha mais creatina que água no sangue, ele não se hidratava direito. Aí vinha aquele relato de caso, olha, o fulano tal, paciente de tantos anos, entrou em insuficiência renal por uso de creatina. Só que ninguém falou que ele usava uma dose 30 vezes maior do que era preconizado, que ele usava um monte de droga junto, que ele não se alimentava direito, era só na base de suplemento o dia inteiro, não sei o quê, e que ele usava drogas recreacionais juntas. E aí a culpa era da creatina. Né? Então, você teve alguns anos atrás, até recentemente, alguns fisiculturistas famosos até, que morreram e vai lá e fala, nossa, foi o esteroide anabolizante. Você vai ver, o cara morreu de overdose de drogas recreativas. Né? É. Então, pensando em abuso, né? Não sei, quem acompanha o fisiculturismo, principalmente o fisiculturismo raiz, clássico, década de 70, década de 80, Hum. conhece uma figura, não sei se você conhece um ex-fisiculturista que ele faleceu, chamado Andreas Münzer. Putz, não Né? conheço esse. Vou André, procurar. Andreas Münzer, ele era conhecido como o Senhor Fibrado. Né? Ele atingiu um percentual de gordura que era próximo de 0,3, 0,4%. Caramba. Não, assustador. Você vê as fotos dele, Andreas Münzer, alemão. Hum. Ele tinha um percentual de gordura baixíssimo, ele era fibrado, você via os desenhos de todas as fibras musculares dele, você via os fascículos, era um negócio surreal. E ele estava num voo, né, ele começou a passar mal num voo, começou a ter hemorragia digestiva alta, começou a vomitar, não sei se ele chegou com vida no solo, mas ele morreu depois disso. E na necrópsia dele, encontraram 50 comprimidos de Sustanon no estômago dele, Hum. mais nalbufina, um bando de coisa. Ele tinha sofrido uma série de lesões, dores articulares, tinha hérnia de disco, tinha toda aquela tragédia. Ele era viciado em nalbufina, em Nubain. E ainda Putz. tomava doses retardadas de esteroides anabolizantes e outros ergogênicos, como por exemplo o GH. Ele fazia uso de 20 a 30 unidades de GH dia. 30 unidades dia? Aí ele morreu. E gastava uma grana com isso, hein? É, Caro? então, você sabe o que é interessante? Hum. Fora do Brasil, o GH não é tão caro. É mesmo. Você sabe que se você pegar a epidemiologia de uso de esteroides e outros ergogênicos, né, o GH nos Estados Unidos é uma droga de abuso quase que universitária. Né? Na verdade, universitária é uma droga de abuso universitária porque é razoavelmente barato lá comparado com aqui. Né? Não Que coisa, eu precisa não ser. sabia que era barato. Assim, é barato, É, não, não barato, mas em comparação ao Brasil, ele é muito mais barato lá fora o GH. sim, com algumas centenas de dólares você compra uma quantidade razoável. É. Eu vejo aqui, você sabe que eu não trabalho muito com esse meio de fisiculturismo, né? Na verdade eu trabalho muito com o pessoal de endurance, e eu posso falar tranquilamente para vocês que o pessoal do endurance que usa, por exemplo, eritropoetina é um hormônio peptídico que é 10 vezes mais perigoso do que esteroide. Não sei se você concorda comigo, mas Eu, assim, eu acho que talvez mais. sim, a chance de dar uma porcaria o cara usando eritropoetina é muito maior, mas muito maior do que o cara usando esteroide anabolizante. Esse é meu. O Posso, cara pode ter um AVC. Fala. curiosidade, os seus atletas que usam eritropoetina, eles usam xarelto? Não, eles usavam AS antes, né? Ah, Assim, era o que tinha, né? Assim, os amadores, eu não preconizo o uso disso para ninguém, mas eles chegam no consultório, eu usei, não sei o quê, e meu medo é o cara ter um AVC, algum problema, sabe? Desse sentido. Porque o ah, cara vai com hematócrito alto, né? é, Vai é, com. eritropoetina, né, pode ser considerado também uma substância ergogênica, porque ela faz melhora de performance, então também pode ser considerado uma droga de abuso. É um hormônio peptídico, Sim. de difícil detecção no antidoping. Todo hormônio peptídico é de difícil detecção no antidoping.
Concorda Meia vida comigo? acaba sendo, concordo, o GH é que agora eles conseguiram um colágeno do tipo tal, acho que é tipo alguma coisa que eles detectam. Mas antigamente, se você procurar relato. Mas detectam por quanto tempo? Então, mas antigamente, agora tem um que detecta por alguns dias. Mas se você pegar a lista Dias. de quem que alguém pegou, foi flagrado no doping por GH, você não pega, porque o cara tinha que aplicar e ter o azar de alguém ir fazer o teste antidoping nele, tipo 10, 15 minutos depois. A Porque senão meia-vida não pegava. a meia-vida plasmática do GH é 20 minutos. É, tinha que ser entre 10 e 15 minutos. Tinha que dar o azar do cara usar o GH, O G... chegou o pessoal e vão fazer o doping agora. E se o cara desse uma enrolada de 15 minutos, você Dessa não me pegava enrola de mais. 15 minutos. É, não, vem cá, toma um café comigo, né? Você não Já pegava não mais. pegava. E se você pegar você pensar em hormônio esteroide anabolizante, pensando rápido assim, o de menor meia-vida, de tempo mais curto de detecção é o oxandrolona. Não sei se você conhece algum outro curto é, de tão curto tempo de detecção. Oxandrolona são de 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas você pega. É. 2 a 3 semanas. Então, Então, o GH, que agora eles detectam esse metabólito de colágeno do GH, 3 dias, 4 dias. é isso aí. Também, assim, meia vida mínima, assim, né? E o pessoal acabava detectando muito eritropoetina, não foi, era pela detecção da eritropoetina, mas era muito pelo passaporte biológico, que viu o Passaporte hematócrito biológico. aumentar, toda essa coisa que ele tinha que manter um nível de hemoglobina, e às vezes aumentava, às vezes quando usava, aumentava muito. E às vezes o cara conseguia isso não só pela eritropoetina, mas pela autotransfusão de sangue também que eles faziam. Então, Autotransfusão. então ele doava sangue, tirava a parte líquida, botava células vermelhas de novo e o Lance Armstrong fazia muito isso, né? E que foi pego depois de muito tempo por depoimento, O né? Que, caso Fatina, né? Lá do. Fatina, como é que era o nome daquela equipe de ciclismo que foi pega, agora eu não me lembro o nome deles, que foi pego uma van de toalhas, de roupa, de rouparia deles, foi pego na fronteira da Suíça com a Itália, com 50 caixas de GH e eritropoetina debaixo eu das não lembro toalhas. eu não lembro dentro do Esse, nome da equipe, mas teve você alguma lembra coisa desse assim, sim. caso? É. Lembro. Mas então, vamos lá. Vamos então dividir o Hum, raciocínio. Substâncias ergogênicas passíveis de abuso. Temos classicamente GH, certo? certo. E os hormônios esteroides anabolizantes androgênicos, tá? Esteroides anabolizantes androgênicos. Porque se você fala só esteroide anabolizante, você conta pílula anticoncepcional. Sim. Pílula anticoncepcional é um esteroide anabólico, viu, gente? Então todo mundo que usa pílula anticoncepcional está usando um esteroide anabólico. Vou contar Né? uma história triste do esporte que não é bem anticoncepcional. Mas você soube da história se vocês procurarem na internet abortion doping que aconteceu com a Alemanha Oriental na década de 70? Você sabe dessa história ou não? China fez isso um tempo, Rússia fez isso um tempo. Então é o seguinte, de uma hora para outra, todas as nadadoras da Alemanha Oriental, para quem é mais novo, existia uma coisa chamada Muro de Berlim, tinha a Alemanha Ocidental e Oriental. Oriental tinha influência da União Soviética, era comunista, e Ocidental, ela era mais capitalista, né, mais liberal. E de uma hora para outra, você começou a ter um monte de nadadoras da Alemanha Oriental ganhando medalha de ouro, tipo, numa Olimpíada, acho que em 76, se eu não me engano, elas ganharam, tipo, 12 medalhas, alguma coisa assim, só equipe feminina de natação da Alemanha Oriental. Munique. E aí, acho que foi Munique mesmo. E aí tal, foram investigar depois, né? Ninguém sabia o que acontecia, porque era muito fechado lá, ninguém tinha notícias de nada, né? E passado anos, décadas e décadas, as nadadoras, o que elas faziam? Elas ficavam grávidas 1 a 2 meses antes das competições. Muitas vezes quem engravidavam elas eram os treinadores e próximo das competições elas abortavam. Isso porque, principalmente a progesterona, ela é um hormônio anabólico e ela tinha um efeito, uma melhora nisso, ela tinha um desenvolvimento de massa muscular e isso funcionava como doping para elas conseguirem ter essa vantagem. E conseguiam. E muitas, se vocês pesquisarem na internet, isso não é uma coisa muito comentada hoje, mas mostra os absurdos que foram feitos, isso na época do comunismo, para mostrar que eles eram superiores e que tinham atletas mais bem formados, né?
Você sabe que... Por que começou o antidoping, né? E um pouco antes disso, lá na década de 60, na década de 50, primeira ou segunda Olimpíada pós-guerra, a União Soviética destruiu os Estados Unidos, né? Eles ganharam, acho que um terço a mais das medalhas de todo mundo somado, né? Então, 30% mais que todo mundo. E, pô, os caras estão muito bons, os caras estão muito bons. E não me lembro agora qual foi a proporção, mas um grande número dos atletas medalhistas, eles tiveram problemas graves de saúde dentro daqueles próximos 10 anos, e aí vários faleceram, vários morreram, assim, hipertrofia cardíaca, né? Tinha atleta, conta, que ele não conseguia urinar de tanta hipertrofia prostática. Aí no começo da década de 60 começaram a falar de doping, né? Os primeiros jogos que tiveram doping, se eu não me engano, foi em 68. Se eu não me engano, foi em Montreal, foi uns jogos de inverno, né? Já. Que teve antidoping, né? Então, você teve quase 20 anos de Olimpíada sem o antidoping. E os atletas, assim, eles usavam e usavam até a morte, né? Esse era o verdadeiro abuso. O cara não estava preocupado com a própria saúde. Você tem uma pesquisa que foi feita pelo Sports Illustrated. Toda vez que eu vou dar aula de doping, eu já dei essa aula no CREMESP, dou essa aula todo ano para a faculdade. Toda vez que pergunta-se que eu vou falar de doping, eu ponho a capa dessa Sports Illustrated de 1996. 60% dos atletas, quando questionados se eles usariam uma substância dopante, não seriam pegos, mas morreriam dentro de 5 anos, eles falavam que usariam. Então, 2/3 dos atletas não estão preocupados com a própria saúde, nem com a própria vida, desde que eles ganhem e não sejam pegos. Quem trabalha com um atleta profissional, acho que, assim, os meus atletas que eu vejo, que eu acompanho, eles são muito corretos, assim. Mas Hoje em assim, dia as pessoas estão mais preocupadas e mais conscientes. mas a gente vê que realmente aquilo, a vida do cara, não só profissional, mas muitas vezes pessoal e tudo mais, tá completamente dependente dos resultados que ele vai ter. E a gente teve um caso de uma triatleta muito famosa aqui do Brasil, que ela chegou a ganhar o Ironman Eu e sei. depois ela não conseguiu mais os resultados que ela queria e Ela conseguiu, ela teve, tinha passado por vários antidopings ela teve uma e fratura de aí, glenoide. teve de Ela, glenoide, é? ela caiu, teve uma fratura de glenoide. É, Competi, treinou e competiu mesmo contra orientação médica. é. Ela era bem raiz, né, se a gente pode falar assim, e aí ela conseguiu, ela pode ter ido para uma Kleber já me dedurando aqui. Kleber, ela teve uma queda do rendimento dela e tudo mais, e aí ela se sentia cobrada e não conseguia, ela usou, achando que numa competição lá na Argentina, como no ano passado não tinha antidoping, iam fazer, e foi pega. E isso acabou com a carreira dela, porque ela depois não quis competir mais, ela foi para a Austrália fazer faculdade lá, sofreu um acidente de ciclismo na Austrália, teve uma lesão, não sei exatamente, porque ela saiu um pouco das redes sociais, mas eu conheço o ex-namorado dela que arrumava minha bike e tal, e aí ele falou, meu, ela teve uma lesão feia de face e tal. Não, acabou. Isso, ela podia ter esperado o tempo dela, muitas vezes a pessoa... É comum o atleta oscilar muito, assim, para cima e para baixo disso, ela não conseguiu administrar essa oscilação que ela teve, e, e aí recorreu a substâncias proibidas e acabou. E ela, assim, única brasileira que ia para o Ironman do Havaí, o Mundial, na categoria profissional, e tinha tudo para calma, rever, para às vezes de treinar uns 2, 3 meses. Acontece isso muito com tenista, sabe? O tenista não aguenta mais. O Federer parou um tempo, voltou melhor. O Djokovic parou um tempo, voltou melhor. E eu acho que, na minha opinião, era o tempo dela parar um pouco aquilo. Para 4, 5 meses, volta depois. Mas acabou a carreira dela. Mas, então, falamos muito de esporte profissional, de alto rendimento. Isso não é o que interessa ao povo. O povo quer saber do usuário de consultório. E aí? Olha, Vamos voltando, né? Eu divido.
os ergogênicos que podem ser abusados em três grandes grupos: esteroides anabolizantes, androgênicos, o GH, tá? Dá para colocar até insulina nesse grupo, mas é uma coisa rara de você ver o usuário de consultório usando. Geralmente insulina quem usa é fisiculturista, principalmente os fisiculturistas de um nível um pouco mais alto. E hoje em dia nós temos os SARMs, estimuladores seletivos de receptores de androgênio. Vamos falar deles para o final. Mas e aí, Savioli? Como você vê hoje em dia essa prescrição indiscriminada de esteroides anabolizantes em consultório? Eu dividiria em mais dois grupos esses três. Eu diria do cara que quer usar isso aí por estética, sim, e ele vai porque ele quer ganhar massa muscular e tudo mais, e o cara que está usando isso porque ele quer uma vaga para o Mundial de Kona, de triatlo, ele quer uma vaga para Boston, uma maratona. Mas é o alto rendimento. Não, mas o amador. Eu estou falando um amador de alto desempenho. Porque muitas vezes ele consome isso e ele está tirando a vaga de um cara que está treinando na marra lá. E, pô, eu acho, assim, é complicado. O cara que está usando esteroide, que ele quer, porque ele quer ficar bem, porque ele quer ganhar massa muscular, é uma coisa. O cara que está treinando para um triatlon e para uma prova, para uma maratona, e ele usa, e ele quer quer uma vaga para o Mundial, muitas vezes ele está tirando de outra pessoa. Putz, eu acho duas coisas diferentes isso também. Eu acho que o cara tá trapaceando, o cara tá roubando, tá trapaceando, entendeu? Eu acho que esse cara devia ser condenado igual um profissional, na minha opinião, entendeu? O Rodrigo falou que não entra no tema, né, de ergogênico, mas entra no abuso os diuréticos e os hormônios tireoidianos. Você sabe que o uso de diurético, assim, esses abusos de diuréticos me incomodam profundamente, porque o cara acha que ele vai eu vou secar. E fisiculturista usando diurético porque ele acha que ele precisa de diurético. Tem tantas medidas nutricionais e de treino que você consegue a perda hídrica necessária sem você usar um diurético. É verdade, você desidrata só. Você sabe que, ó, uma coisa que o Muzi sempre fala em aula, tem três coisas que matam o fisiculturista: diurético, insulina e T3. T3 direto, não vai nem no T4, vai no T3 porque já é assim, né? Logo no T3. O T4, pelo menos o teu fígado limita, né? A deiodinase limita, né? Então, você pode se ferrar, né? Mas não é tão fácil. Mas T3, cara, é caixão. É caixão. Não adianta. Você faz um excesso de T3, você. Tem antídoto? Não tem. O que dá para fazer? Dá para tentar fazer um ex-sanguíneo, dá para você tentar trocar o sangue do cara. Diálise não funciona. Putz. E me fala uma coisa, é muito comum... Não funciona. Diálise não funciona. O cara morre. Assim, eu sei que o pessoal usa insulina junto, muito associado com o GH, né? Porque o GH, ele causa ele aumenta a glicemia, tudo, e aí você põe a insulina num caso para entrar mais glicose no organismo. Cara, a gente, no ponto de vista, assim, é um absurdo eu fazer isso. Mas você que conhece mais desse tema, você já viu muita gente se dar mal com o uso de GH associado à insulina? Cara, eu vou te falar que, graças a Deus, eu nunca tive nenhum caso no consultório de uso de GH com insulina, ou de alguém pelo menos que falou para mim. Mas durante o meu internato na Santa Casa, eu vi com certeza agora não lembro se o segundo eu ouvi falar, mas eu lembro de dois casos de coma insulinêmico, né, por abuso de insulina e não diabético, né? Então eu lembro de um cara que ele deu entrada pelo PS lá da Santa, foi para o UTI, fritou o cérebro. O cara fez coma insulinêmico e fritou o cérebro. Ele fez lesão neuronal por hipoglicemia. E assim, é um negócio que o cara morre. Ele faz o diabético que usa insulina, ele deve ter em casa, né, o glucagon, que é para contrabalancear a hipoglicemia medicamentosa,
Hipoglicemia medicamentosa é diferente da hipoglicemia que você treinou e não comeu. Tá? Você Sim. treinou e não comeu, entra seu cortisol, né, entra o seu glucagon endógeno e você sobe sua glicemia, você não morre. Você pode passar mal, tremer, ter náusea, mas você não morre. Catecolaminas. Sim, né, adrenalina. Sim. Quando você não é. Quando é medicamentoso, o negócio não funciona. Os seus contrarreguladores endógenos não são suficientes. E faz hipo e o tecido cerebral, o neurônio, ele é glicose dependente, né? Ele é o tecido mais glicose dependente do cérebro. Você frita o seu cérebro, né? Você Sim. pode, assim, acabou, né? Então é uma coisa bem perigosa. Tá. Alguém Aqui, perguntou, acho que o diurético aí. Eu acho que o diurético, ele, dentro desse uso e abuso, ele tem duas finalidades. Às vezes a pessoa acha que tem uma retenção, que muitas vezes não tem, e acha que vai melhorar o shape usando diurético, né? uhum, E, e aí acaba tendo um monte de problemas, mas os diuréticos são muito utilizados também para mascarar o doping. Então, sim, por isso que eles estão na lista da UADA, porque não tem sentido, por exemplo, para um maratonista usar diurético antes e pode ter o risco até de ter um distúrbio hidroeletrolítico, alguma coisa nesse sentido, mas isso pode prejudicar a performance dele. Mas às vezes a pessoa usa um diurético para mascarar, né? E aí você acaba não detectando, porque ele elimina com mais rapidez aquela substância e você não detecta no sangue. Né? é. Mas para o consultório, para estética, né, o pessoal usa bastante diurético, sim, porque eles acham que melhora. Ah, eu perdi 2 quilos na balança, né? O pessoal só está preocupado com a balança e muitas vezes ele não entende que retenção hídrica, né, aquela retenção hídrica onde você aumenta a espessura da pele, o diurético não resolve, né? Na verdade, beber mais água resolve, né? É aquele caso, muitas vezes, que o cara está fazendo uma dieta tão restrita, fazendo uma analogia tão restrita, e ele não consegue perder aquela barriguinha. Muitas vezes não perde aquela barriguinha porque ele tem um nível de cortisol tão alto, por uma dieta hipocalórica, por uma dieta com um déficit de energia, que o corpo dele entra num estado de alerta e ele fica tentando conseguir energia de tudo que é canto lá, fazendo neoglicogênese e tudo mais, e aquilo dá um pouquinho de obesidade. Não chega da obesidade, mas ele fica com o tronco e o abdômen um pouquinho mais aumentados em relação ao corpo. Aí ele chega no consultório e fala, olha, eu tô assim, eu não sei o que aconteceu porque eu tô comendo menos, eu tô ficando um pouquinho mais barrigudo. E aquele efeito de cortisol endógeno, né? E às vezes, muitas vezes, você dá carboidrato para o cara começar a melhorar. Ele tem o mínimo de energia para fazer as atividades dele. É tão difícil convencer que o cara que comendo mais ele vai emagrecendo. É. Porque o corpo dele está numa situação de alerta absurdo, assim, e você vai ver, às vezes, eu vejo muito triatleta, assim, porque tem um gasto calórico muito grande em atividade física, principalmente de longa duração, e vejo mulheres consumindo 1.100, 1.200, 1.500 calorias e fazendo 2 horas de aeróbico, né? Mulheres. Mulher é o mais difícil de você convencer que precisa comer mais para emagrecer. Né? Para perder gordura, você precisa ter um aporte calórico adequado, né? As pessoas, a primeira coisa, infelizmente a gente não vê muito nos consultórios de nutrologia ou muitos, às vezes, consultórios de nutrição, não se faz o cálculo de gasto diário, não se faz o cálculo de metabolismo basal. Tem várias fórmulas, a balança de bioimpedância calcula para você, não precisa fazer uma calorimetria indireta. Se quiser fazer uma Sim. calorimetria indireta, maravilha, maravilha, padrão ouro. E aí você vai ver mais ou menos o gasto calórico que ela tem no esporte dela. Você tem tabela disso. Você não precisa, né, pedir para ela calcular, para ela ver o que o relógio manda. E aí você vai ver todo esse gasto. E aí faz o quê? A pessoa vai lá e tira 50%. É. Dá 50% de Ela, déficit. ela adapta a tua dieta que você prescreveu, né? Ou que a nutricionista passou, ela vai assim, não, já que passou isso, eu vou adaptar. E aí Vou adapta. comer metade para emagrecer mais rápido. E aí você começa a ter alteração de hormônio tireoidiano, você começa a ter alteração de cortisol, que muitas vezes você não detecta num exame de sangue de manhã, e que você acha que está tudo bem, mas assim, acho que o mais importante é a clínica do paciente, que você vê que o cara está com déficit de energia, ou a mulher, e que está alterando o corpo dela. Aí vem uma fratura por estresse, que, pô, tive uma fratura por estresse do pé, da Tive, tíbia, né? sabe? Do colo femoral.
Mas assim, pô, um cara com 35 anos, fratura do colo do fêmur, e o que está acontecendo? E aí o corpo vai dando já avisos, aí a mulher chega no menstruo há 3 meses, não, normal, porque a situação é muito irregular, e você vê o corpo dela completamente se fechando numa situação de estresse absurdo, onde está pondo em risco a vida dela. Aí você vê, às vezes passa num colega, o colega fala, não, você precisa tomar hormônio, aí ele começa a prescrever testosterona para a É. mulher. E diurético. E E diurético. diurético. E diurético para dar Diurético, uma para poder melhorar. secada. Para dar secada, porque esse negócio do abdômen dela, que está aumentado, é um pouco de retenção hídrica. Aí passa o diurético e melhora, né? Né? O uso estético de esteroides anabolizantes, testosterona e outros derivados é uma coisa muito controversa e polêmica aos olhos da própria Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Eles são bem enfáticos, eles são bem contra, né? O próprio CFM não vê com bons olhos, mas do ponto de vista jurídico, existe alguma proibição jurídica, por exemplo, do médico prescrever isso? Ele vai ser preso? É negligência? Olha, que eu tenho informação, não. O médico ele está apto para prescrever. E Qualquer medicação humana, né? Então, prescrever medicação veterinária para humano não pode, viu, gente? Medicação para animal é para animal. E para gente é gente, né? Você pode, às vezes, dar uma medicação de gente para o teu animal em casa, o cachorro, o gato, que às vezes funciona. Isso Mas o isso não contrário tem não problema, pode. o contrário não pode. O contrário não pode, né? Então, amiguinhos, prescrição de boldenona tá sempre errado, tá? Você falou muito do GH. Eu lembro que teve uma vez um nutricionista, um cara bom, famoso, e ele falou assim, ele vai usar clenbuterol. Clenbuterol é o GH do pobre. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Você sabe que é engraçado que o clenbuterol ele é ergogênico, né? Ele é levemente anabólico. Mas para quem não conhece, o clenbuterol é um beta-2 adrenérgico específico. Sim, sim. Né? Ou seja, ele é um broncodilatador. Ele é como se fosse o Berotec, só que para cavalo. Sim. Né? Então, o Berotec de cavalo, o clenbuterol, o nome comercial é Pulmonil, ele faz uma queima calórica razoável, ele aumenta a sua queima calórica, só que aumenta a sua frequência cardíaca, ele é arritmogênico, então tem o risco de você sofrer uma arritmia cardíaca mesmo que você não tenha fatores de risco, principalmente se você usar associado ao esporte, né? Então, vou tomar um clenbuterol e vou treinar, vou fazer meu aeróbico em jejum tomando clenbuterol, você pode cair duro, sofrer uma leve arritmiazinha e morrer, né? Ele é mais arritmogênico que a hidroxicloroquina. Um pouco mais. Né? Então, ele não é um GH de pobre, né? Não é um GH de pessoa que tem pouco dinheiro, porque é bem barato. Né? Você compra 1 litro, 2 litros de pulmonil a R$ 100. Né? E usa poucos ml. Mas, então, sim, ele é bem lipolítico, ele queima gordura ativamente, né? Mesmo você fazendo absolutamente nada, ele queima a sua gordura, só que você tem um leve risco de dar uma morridinha. E o cara às vezes usa o clenbuterol, ele toma e vai correr, vai fazer atividade física, né? Sabe qual é o melhor? Sabe qual é o mais legal? Tomar clenbuterol e correr em clima frio. Para fazer a vasoconstrição? O cara faz vasoconstrição pulmonar. O cara faz isquemia pulmonar. É bem legal. Dói não, tá? Teve uma pergunta aqui do Fábio. O Fábio perguntou aqui o que eu acho de jejum intermitente, maior que 14 horas, do desempenho dos atletas. Fábio, vou te contar uma coisa. Assim, antigamente, a gente seguia para atleta profissional, vou falar da minha área, que é do Endurance, tá? Então, antigamente você passava... Para quem não sabe, o Savioli é ex-atleta de triatlon, ex-triatleta, já classificou para Kona. Não classifiquei para Kona, não. Classificou sim, para de mentir. Não classifiquei, não. E eu atendo muito cara de Endurance no meu consultório, é o que eu gosto. Eu pretendo voltar um dia, assim, eu tô com uma filha de 7 anos, então tá impossível voltar para triatlo, mas quando ela virar adolescente, tiver vergonha do pai,
pedir para deixar na festa uma quadra antes, eu vou voltar para o triatlo, já falei. Mas voltando ao assunto do jejum intermitente, antigamente a gente fazia o quê? A gente dava carboidrato para o atleta e muito carboidrato para o atleta de endurance. E a gente soube que a gente fazendo algumas sinalizações do corpo, celulares, a gente pode aumentar a produção de mitocôndrias. Então, o jejum intermitente ele pode entrar numa estratégia de biogênese mitocondrial. A gente tem 6 estratégias para fazer isso. A gente tem treino em jejum, a gente tem sleep low, que sleep low é você fazer um treino intenso à noite, não consumir carboidratos, já começar um novo treino no dia seguinte com glicogênio muscular baixo. Você pode fazer 2 treinos de aeróbico com intervalo de 3 horas sem comer carboidrato, que você também faz uma depressão de glicogênio. Não comer nada de carboidrato depois de 3 horas. Você tem uma série de estratégias, tá? Então, assim, se a gente for falar, eles estão entrando com algumas situações de endurance de treinar em jejum, principalmente associado com o sleep low, então você faz um treino intenso, se você tem expressão de algumas proteínas sinalizadoras como PGC1-alfa, P53, P38-MAPK, isso vai fazer alguma sinalização, mas tem que ser muito específico, isso é planejado, isso não é para o cara que está fazendo o endurance agora, isso não é para o cara que começou a treinar, isso eu guardo às vezes para um profissional, alguma coisa para fazer a sinalização e a chance de um amador fazer isso e dar uma besteira é grande, tá? É a minha opinião. Então, pensando em queda de testosterona, o déficit energético crônico, né, o REDS, Relative Energy Deficiency in Sports, acontece tanto com homem quanto para mulher. Então, se você tiver um déficit de energia crônico, você tem sim supressão da sua produção endógena de testosterona. Isso acontece por supressão do eixo central, por diminuição da produção de GNRH no hipotálamo. O GNRH é o hormônio liberador de gonadotrofinas. As gonadotrofinas são LH, o hormônio luteinizante, e FSH, o hormônio folículo estimulante. Com a diminuição da produção do GNRH, você tem a diminuição da produção dessas duas gonadotrofinas, consequentemente, vai diminuir a espermatogênese, o indivíduo ele vai ficar menos fértil e vai ter diminuição da produção de testosterona endógena. Sim, já tive alguns casos no consultório de indivíduos com supressão endógena e muitas vezes passam em outros colegas que resolvem tratar a consequência e não a causa. Então vai lá e dá o creminho de testosterona e ele termina de jogar querosene na fogueira. Conta um pouquinho, que isso é muito comum às vezes, a pessoa é estressada, tem um trabalho, trabalha no mercado financeiro. Para relaxar, consome álcool toda noite, toma 2 a 3 doses de uísque quando chega em casa. Não faz atividade física, poderia ser uma certa válvula de escape e controle de uma série de comorbidades, não faz também. Aí ele começa a se sentir mal, sabe, se sente sem ânimo, sabe, não tem libido lá embaixo, e aí ele vai para um médico e vê que a testosterona está baixa e ganha um creme de testosterona. Conta essa história do querosene, o que vai acontecer, tal, todos os problemas que ele está lidando com isso. Então, deixar bem claro que testosterona tem indicação médica, né? Tem indicação você tratar o hipogonadismo, tratar um hipogonadismo com uso de testosterona, a pessoa fica muito feliz, você melhora muito a qualidade de vida, né? Apesar de controverso, o uso de testosterona para mulheres com baixa libido, principalmente pré-menopausa, pós-menopausa, é muito recompensador. O paciente ele muda, ele fica muito feliz com você. Só que são doses baixas, não são aquelas doses retardadas. Não é você encontrar uma mulher com 200 nanogramas por decilitro de testosterona. Isso é absurdo. Você acredita que eu já tive algumas pacientes no consultório que chegaram com exame de sangue com 1.500, 3.000 nanogramas por decilitro de testosterona. Caramba! Né? 3.000? 3.000, lá vai pedrada. Então, assim, isso é muito ruim, isso é muito problemático. Mas o indivíduo que ele está hipogonádico por causa central, por causa de... porque ele faz da vida dele, não adianta você dar testosterona, não adianta você tratar a consequência, você tem que tratar a causa. A medicina de tratamento de consequência é uma tragédia, porque você só aprofunda o problema. E cada vez mais você vai precisar de doses maiores para o cara conseguir se sentir bem. Né? Então, essa situação que o Savioli descreveu, o uso crônico, o abuso crônico do álcool, diminui a produção de LH. Então, diminui a produção de hormônio luteinizante central,
que diminui a produção de testosterona. Secundariamente, a mais longo prazo, diminui também a espermatogênese. O indivíduo que abusa diariamente do álcool, abuso diário do álcool é uma dose todo dia, viu, gente? Então, uma tacinha de vinho todo dia vai, a longo prazo, deixar um indivíduo com uma contagem de espermatozoide bem mais baixa. Eu Então, tenho alguns casos. aí Pode ele falar. vai lá e ganha o creminho de testosterona. O que acontece? Cai ainda mais a produção endógena. Eu tenho alguns casos no consultório. Eu aprendi uma coisa no consultório que eu não aprendi nos livros. Então é o seguinte: se você pegar causas de refluxo, o cara tá com refluxo, tal, que é uma coisa muito comum hoje dos pacientes. Você vai lá e vai ver que comer antes de dormir, chocolate, molho de tomate, álcool, tem como pode ser uma hernia de hiato também que pode estar causando isso e tudo mais. Bom, tudo bem. Eu tenho bastante pacientes com refluxo. E aí o que acontece? O paciente chega em casa, toma uma dose, toma 2 doses da bebida preferida dele. A maior causa que eu tenho de refluxo hoje no consultório é ansiedade. As pessoas hoje estão muito ansiosas. E eu tenho casos no consultório que a pessoa não consegue melhorar do refluxo, não consegue melhorar do refluxo, aí vai beber, ela relaxa e melhora o refluxo dela. Ou seja, um agente que é causador de refluxo, Diego foi contra o refluxo. Depois ele conta, Foi Diego, contra. porque temos 5 minutos e eu queria falar de SARM ainda. Tá. Então, para resumir, hoje a ansiedade é um fator tão grande para causar refluxo que as pessoas estão consumindo álcool para ficarem relaxadas, para ficarem bem, como tratamento para isso. Eu tomo toda noite porque eu me sinto bem, porque melhora o meu refluxo. Pô, mas álcool causa refluxo. Não, mas o álcool, nesse contexto, a ansiedade é muito grande, o cara ingere álcool, fica tranquilo, fica bem, diminui o refluxo, só que dá consequência na testosterona, não só na testosterona, né? O cara ganha peso, dá um monte de problema por causa disso. Bom, então vamos lá em 4 minutos. Vamos falar de SARM. SARM. Qual que é a sua experiência? Eu usei pouco SARM nos meus pacientes e a experiência que eu tive, porque era uma coisa, a princípio, que ia dar muito menos efeitos colaterais para o cara que quer ganhar massa muscular, eu vi que teve uma queda muito grande da testosterona, uma queda rebote O na que você usa? pessoa. Agora me Ligandrol? fugiu o nome. Não, qual que é o... Eu parei de usar já faz muito tempo. Ostarine. Ostarine? Ele deu uma queda muito grande nos meus pacientes. Eu parei um pouco de usar. Os pacientes gostaram, ficaram bem, só que eu fiquei com essa preocupação pós e acompanhei por um tempo e demorou um pouquinho para subir novamente. Então, essa é a minha experiência. Como eu não trato muito essa parte de massa muscular, ficou por aí mesmo. E você, Ian, qual que é a tua experiência com o Ostarine? Ou com qualquer SARM? Pri- Ostarine é o que eu tenho mais experiência, principalmente por causa do CrossFit. O Ostarine, assim, para mulher, principalmente, ele é uma opção bem razoável, porque você não tem essa queda de testosterona e o principal efeito colateral, que não é frequente, é a acne, tá? E não é muito comum. Queda de cabelo, assim, nunca experimentei, relatado na literatura, nunca vi nada. Mas sabe o que o Ostarine faz? Hum. Ganho de força muscular. Força. Ele não é extremamente anabólico, você não vai ganhar um volume muscular muito grande, mas o que aumenta de força, isso eu estou falando de experiência própria e experiência de vários pacientes, aumenta consideravelmente a sua força. E outra coisa que ele faz, melhora o condicionamento anaeróbico. Anaeróbico Melhora melhora mesmo. demais, explosão curta, assim, você explode, explode de novo, explode de novo, explode de novo, e não fica, e não cansa, né? É muito bom para isso. Então, do ponto de vista de treinamento, você facilita o treinamento. Isso de diminuição de produção de testosterona, uma coisa que eu já observei no consultório é que tem alguns pacientes que têm eixos mais frágeis do que outros. Então, você encontra, às vezes, paciente usando derivados de DHT, drogas que inibem muito mais o eixo, com testo normal, com Entendi. LH e FSH normais. E tem aqueles pacientes que têm uma queda muito mais abrupta do eixo hipotálamo hipofisário, mesmo com 25 miligramas de Ostarine. Né? Então, eu reparei que é uma coisa muito individual. Tem pessoas que não Entendi. alteram e tem pessoas que alteram muito. Pessoas que alteram muito e que você tem muita dificuldade para que elas voltem à produção normal.
Diego perguntando, efeito a longo prazo do Ostarine ou de outros SAR? Mas o Ostarine é o mais usado. Boa pergunta, nós não sabemos, porque é uma droga que ele tem uso nos Estados Unidos há 5 anos, está em uso nos Estados Unidos há 5 anos, e no Brasil chegou mais ou menos na metade de 2018. Então a gente não sabe ainda de efeito colateral a longo prazo. Tá? Não sabemos. Você usa dose menor para mulher do que em homem? Você usa o quê? Um terço da dose? A dose recomendada do Ostarine para mulher é 12,5 miligramas, tá? Porém, aquelas mulheres que fazem uso de anticoncepcional a longo prazo ou têm história de acne, né, eu uso 6,25. Tá, você usa metade. 6,25. Um quarto da dose masculina. Com 6,25 costuma dar um efeito bom, já é? É mesmo. Poxa, que legal. Mulheres normais, eu não estou falando de mulheres extremamente musculosas, mulheres atletas de altíssimo rendimento, né? Mas tem um efeito positivo, sim. Tem um outro SARM, que não deveria ser um SARM, né, que eu acho bem interessante, que é o Ibutamoren. O Ibutamoren, ele age mais na via do IGF-1. Ele não age na via como um esteroide anabólico. Ele não age em receptores androgênicos, propriamente dito. Ele age em receptores ergogênicos, semelhantes ao IGF-1. Mas sabe o que é legal do Ibutamoren? Que ele tira a fome? Tira nada. Ele é um desensibilizador. Tem alguns que tiram. Ele é desensibilizador de leptina. Ele aumenta Eu tive pacientes que tiveram o contrário. Eles diminuíram a fome. Ele age sobre a leptina. O Ibutamoren. Quando eu tomei o Ibutamoren, e todos os meus pacientes que eu prescrevi Ibutamoren, nossa, desculpa, ele aumenta a fome. Aumenta a fome. O Ibutamoren eles usam como aquele paciente que tem dificuldade de ganhar não come. Massa muscular, não come. As pessoas usam isso para poder. É verdade, está usando como off-label para ter fome. Exatamente. Eu almoçava e queria almoçar de novo. Então, para aquela pessoa magrinha que quer ganhar massa muscular, mas que não quer comer, que não se sente cheia, o Ibutamoren ele é verdade. Eu lembro que eles usavam, eu nunca usei o Ibutamoren, só que as pessoas têm isso mesmo de fazer essa parte de, eu não lembrava se era para ganhar fome, para ter fome ou tirar fome, mas era realmente para ganhar, para ficar com fome. Sabe, olha, temos 25 segundos, então dá uma concluída rapidona aí. Cara, cuidado com o que vocês vão tomar.